Vamos aprender um pouco da palavra? Vamos, eu quero falar hoje sobre arrancado por Deus. Arrancado por Deus. Arrancado por Deus. Eu não sei quanto a você, mas em alguns momentos da minha vida eu já me senti arrancado por Deus. Ele me tirou de uma situação. Ele me tirou de um ambiente. Ele me tirou de pessoas. Porque eu mesmo não teria força. Eu mesmo não teria coragem. O que o Senhor fez? Ele foi e me arrancou daquela situação. Ele me arrancou com mão forte daquelas pessoas. Ele me arrancou daquela cidade. Ele me arrancou daquele estado. Ele me arrancou daquela empresa. Eu sou tão feliz com um Deus capaz, pela sua infinita misericórdia, de me arrancar de situações que eu perdi a força. Eu muitas vezes me encontrei como um sapo em uma panela que vai, né, a água vai esquentando pouco a pouco. E aí o sapo, ele não pula, não é porque não tem consciência que está quase sendo cozido. Ele não pula porque ele está tão relaxado e não tem força para pular. A sua mente sabe o que tem que fazer, mas seu corpo completamente atado àquela condição. É por isso que um sapo morre ali. E em algumas situações da minha vida eu me via como um sapo na panela. Eu sabia que aquela situação eu tinha que sair fora. Mas eu não tinha força. Eu não sabia como. Me sentia ameaçado, me sentia, meu Deus, o que vai? Então, aí de repente Deus vai lá e pega pela mão assim e tira. Igual fez com Ló, né? Os anjos foram ao anoitecer e disseram para Ló, é o seguinte, nós vamos destruir isso aqui tudo. Tá, fala aí para os seus, diga que todos precisam sair antes que o sol nasça. Beleza, Ló? Vamos destruir isso aqui tudo. E Ló não foi salvo pelos anjos do Senhor porque ele era um cara fantástico e justo. Porque quem oferece as filhas para homens estranhos para tentar salvar outros homens, não tem justiça não. Já estava bem acostumado com aquela cultura pecaminosa, essa é a verdade. Mas ele foi salvo pela intercessão de Abraão, assim como nós somos salvos através de Jesus. Glória a Deus. Nós não fomos salvos porque merecíamos, nós não fomos salvos porque estava tudo legal. Não, nós fomos salvos porque Jesus é o merecedor, Jesus é o puro, Ele é aquele que garantiu para nós. Através da obediência dele, eu fui considerado obediente. Através da pureza dele, eu fui considerado puro. Através da santidade dele, eu fui considerado santo. Glória a Deus por isso, não é verdade? E assim foi Ló. Pela intercessão de Abraão. Senhor, se porventura houverem na cidade, o Senhor poupare. Mas Senhor, se porventura a insistência de Abraão fez com que Ló experimentasse salvação. E os anjos ali foram e disseram, Ló, vaza. Arranca daqui. Arranca daqui porque amanhã, antes que o sol nasça, vai chover fogo nesse negócio aqui. Minha versão, né? E aí o tal do Ló não saía da cidade. Sabe o que a palavra do Senhor fala? Outro dia eu prego sobre isso. Fala assim, e Ló se atrasava em sair. E Ló se atrasava em sair. Às vezes a gente se atrasa em sair de algumas situações porque a gente fica com pena. Só que tem que sair. Sabe o que eu estou falando com alguém aqui, gente? Às vezes a gente fica assim, porque a gente fica, mas os amigos não conversam com o propósito de Deus na sua vida. Esses relacionamentos não conversam com o que Deus está alinhado para você, tem alinhado para você. Essa cidade não conversa, esse ministério não conversa com aquilo que Deus tem alinhado para você. Às vezes a gente fica meio com dor, fica sentido, mas tem que se mover. E aí sabe o que acontece? Os anjos chegaram ali, porque Ló se atrasava em sair, e a palavra do Senhor fala assim, e pegando eles pelo braço, os tiraram da cidade. Ou seja, Ló não saiu por livre-arbítrio. Ló saiu porque os anjos tiraram. Porque Abraão intercedeu. Por amor a Abraão ele foi salvo. Imagine só. Então, às vezes na vida é assim mesmo. A gente vai se acostumando. A gente se acostuma a falar de qualquer maneira, a gente se acostuma a se comportar de qualquer maneira, a gente se acostuma com as bênçãos que temos. O erro nosso é nos acostumarmos muito fácil. Por que tem tanta gente hoje desrespeitando a palavra? E com isso eu desrespeito o autor da palavra. Porque quando eu desrespeito a palavra, eu não desrespeito só a palavra. Eu desrespeito quem escreveu. Eu desrespeito quem disse. Eu desrespeito o autor. Se eu desrespeito a palavra, eu desrespeito o próprio Deus. E por que muitas pessoas desrespeitam a palavra? Desrespeitam a Deus? Porque se acostumaram com Deus.
Se acostumaram com Deus. É igual o povo do Egito, né? O povo de Deus no Egito, saíram do Egito com mão forte, viram tantos milagres, tantos prodígios, tantas maravilhas, que se acostumaram. Então, quer dizer, não importa, vamos ofender. Queremos ofender. Está tudo bem. Existem alguns momentos na vida, meus amados, que Deus nos pega pela mão e nos tira. Nos tira de raciocínios, nos tira de alguns pensamentos. Porque se formos deixados, né, pensando o que estamos pensando por Deus, a gente enlouquece. Porque a nossa mente é igual o Mundo Fantástico do Bob. Quem lembra desse desenho? Mundo Fantástico Bob. Quem lembra? Abriu uma nuvenzinha assim, ó, e ele ficava lá assim, e não era nada daquilo. E às vezes nós fazemos isso. Nós criamos os nossos monstros, nós criamos as nossas limitações. Ai, mas e fulano e aquele? E se ele tiver? É complicado, a gente não vive a vida. O negativismo vem. Né? A sede de avançar, ela acaba sendo atrofiada, sufocada. Por quê? Porque nós estamos criando um mundo virtual, pensando que ele é real. Não é. Aí Deus vai lá com a mão dele assim e nos arranca daquilo. Não, você pode. Você deve. Pode avançar. É igual Deus disse para Abraão, né? Abraão, sai da terra, tua parentela. Estou te arrancando daí. E vai para a terra onde eu vou te mostrar. Eu quero te dar uma experiência. Deus jamais nos arrancará de um lugar sem nos dar uma experiência sobrenatural no lugar onde Ele quer nos depositar. Jamais Ele fará isso. Hoje eu quero falar sobre isso. Marcos 8, por gentileza. Versículos 22 ao 26. 22 ao 26, eu tenho 25 minutos e eu prometo ser bem eficiente. Tá? Marcos 8, 22 ao 26, nova versão internacional. É que eu estarei lendo. Arrancado por Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu já fui arrancado por Deus. Eu já fui arrancado por Deus de um ministério. Já fui. Já fui arrancado por Deus de algumas ideias que eu tinha. Já fui arrancado por Deus de alguns ambientes, de algumas pessoas. Já fui arrancado. E eu não entendia, eu pensei, o que está acontecendo, Senhor? Eu estou sentindo que eu estou sendo puxado para um lado. Era Deus, a mão de Deus me direcionando. A mão de Deus me guiando, assim, a mão de Deus me colocando no lugar certo. É impressionante. E ultimamente na minha vida, o Senhor não anda permitindo eu viajar, ou estar, ou estabelecer coisas que não seja da vontade dEle. Ele bloqueia. Eu estou experimentando aquilo que está na palavra, né? Quando o apóstolo Paulo disse na palavra: e tendo sido impedidos em prosseguir, ficamos. E ele fala assim, ó, tendo sido impedidos pelo Espírito em prosseguir, e esse Espírito é maiúsculo, é o Espírito Santo, ficamos. E hoje eu estou experimentando isso. Eu consigo perceber quando eu estou sendo impedido por Deus. Impedido por Deus. É Deus. É Deus. Eu saí de viagem na segunda-feira. Eu preguei aqui domingo. Segunda-feira eu saí para a Suíça, para Zurique. E a passagem, tudo certinho, né? Daqui para Nova York, Suíça. E faltando 4 horas para eu entrar no avião, para a Suíça, para resolver algumas coisas. Um telefonema, uma reunião, né? Com alguns componentes até de lá, foi decidido que não seria o melhor momento para viajar. Só que eu já tinha contado um sonho para o Correia, que o Correia estava comigo me acompanhando, um sonho que eu tinha recebido da parte de Deus na mesma madrugada. Ou seja, de domingo para segunda eu saí. Naquela madrugada o Senhor me deu um sonho. Só que eu não falei para minha esposa, porque se eu falo para ela, ela não deixava eu sair de casa. Não ia deixar. Então assim, a parada é, eu vou. E é Deus na parada, vai me impedir. Mas eu contei para o Correia. Antes de tudo, eu ia narrando para ele. Eu vou te contar um sonho que eu tive. Agora é o seguinte, se realmente não é para eu ir, vai acontecer alguma coisa e vai bloquear a minha viagem. E eu e ele, tudo certinho. Faltando 4 horas para embarcar, não é isso? Aí eu peguei e contei o sonho para ele. Falei assim, Correia, eu sonhei que eu estava saindo de viagem. Quando? Essa noite. E quando eu estava saindo, Deus disse para mim, volta para o quartel. Volta para o quartel. Bom, a nossa primeira igreja é New Jersey. Eu tenho um quartel ali. E o que aconteceu? Um telefonema, fiz uma reunião, e nessa reunião que eu fiz, desliguei.
Não foi decidido nada aí, nessa reunião. Desliguei o telefone. Quando eu desliguei, eu falei para ele assim, olha, eles vão ligar de novo e vão falar para não ir. Porque Deus não anda permitindo que eu faça algo que não seja da vontade dele. Disse ou não disse? Antes de tudo acontecer. Sabe o que aconteceu? 30 minutos depois. Olha, é o seguinte. Meu irmão falou para você, ó, Léo, muda aí, vem para cá. O que aconteceu? Vem para cá. Essa viagem vai ser adiada para a semana que vem e tal. Vem para cá. E tá para eu ir ainda, mas não era aquele momento. Sabe o que aconteceu? Fui parar em New Jersey. Preguei ontem, estou aqui hoje. Por quê? Porque o Senhor anda me arrancando de algumas situações. A minha vida hoje, falo com muito amor, carinho, sem nenhuma vaidade. A minha vida hoje está tão alinhada nos propósitos do Senhor. Eu estou tão focado nos propósitos do Senhor. Eu não estou falando aqui, meus irmãos, que eu contemplo perfeição. Não é isso. Mas eu estou tão alinhado nos propósitos do Senhor que eu não ando investindo absolutamente nada. Nem tempo, nem pessoas, sem a aprovação do Senhor. E mesmo quando eu vou, a mão dele me arranca. É impressionante. Quero falar sobre isso. Vamos lá. Marcos 8, 22 a 26, nova versão internacional. Eles foram para Betsaida. Jesus, seus discípulos, foram para Betsaida. E algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus. Algumas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Não foi o cego que suplicou, essas pessoas que suplicaram. Ele tomou o cego pela mão. Olha só. Ele tomou o cego pela mão. Jesus tomou o cego pela mão. Esse cego que algumas pessoas trouxeram a Jesus e suplicaram para que Jesus o tocasse. Então, Jesus pega o cego pela mão, é o que o texto diz, e o levou para fora do povoado. Em uma outra versão fala, e o levou para fora da aldeia. E o levou para fora da aldeia. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? E ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Observe que o Senhor tocou e na primeira vez estava embaçado ainda. Ainda estava embaçado. E olha assim, mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele já via tudo. Não é lindo isso? Como o Senhor está interessado em nos tocar novamente? Ele nos toca de novo. Às vezes ele já nos tocou pela primeira vez, né? Quando nós aceitamos a Jesus, ele nos tocou. Mas no decorrer da vida, quem sabe, embaçado, né? Aí ele vai e toca de novo. Quem sabe ele já tocou e te deu um sonho. E aí, não sei o que aconteceu na vida, embaçou. Ele vai e toca de novo. Até que você veja nitidamente. Não é? Olha só a continuação aqui que fala. Jesus mandou para casa, dizendo, não entre no povoado. Povoado esse que Jesus o arrancou pela mão. Não volte para a aldeia. A aldeia é essa que Jesus tinha pego ele pela mão e tirado. É sobre isso que eu quero falar. Vamos orar. Senhor, te damos graças pela tua palavra. Te damos graças por essa introdução que vai clareando a mente. Vai preparando o coração, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para compartilhar. Ministre a nossa alma. Inspire o nosso ser. E que venhamos a sair daqui hoje completamente instruídos por Ti, pela Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, 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 amém. O texto é claro, Imagine a estranheza desse cego ao perceber que alguém estranho estava puxando ele para fora de seu ambiente, e em seguida cuspindo no olho dele. Esse é o cenário. Essa é a cena. Quem era Jesus para esse cego? Um estranho. Mas quem sabe, pastor Léo, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Bem, o texto não diz. Podemos conjecturar que sim. Mas ouvir falar de alguém não significa conhecê-lo. Permanece sendo um estranho. Mesmo que eu tenha ouvido falar do presidente da República, mesmo que eu tenha ouvido falar de algumas pessoas renomadas, famosas, ao conhecê-las pessoalmente é um estranho. Eu lembro quando eu conheci o Rivaldo.
eu admirava tanto, né, desde a minha adolescência, juventude, quando eu jogava. É uma inspiração para aqueles que jogam, até hoje. Mas quando eu o conheci pessoalmente, eu estranho, eu não sabia o que fazer. Embora eu era íntimo, porque eu olhava tanto ele, eu acompanhava tanto ele, eu conhecia a vida dele, mas quando ele ficou ali na minha frente e eu me deparei com aquela situação, era estranho, eu não sabia o que fazer, é estranho. Então não é porque eu ouvi falar de alguém, eu acompanhei a vida de alguém, que aquela pessoa é íntima. Não é, é estranho. Então esse camarada aqui tem agora um estranho pegando ele pelo braço, puxando ele para fora e cuspindo nos olhos dele. Esse é o cenário. Nós não sabemos precisar no texto quanto tempo essa pessoa estava nessa condição. Se era cego de nascença ou se ficou cego na jornada da vida. Nós não sabemos. A verdade é que aquele dia para ele era um dia como qualquer outro. Era um dia, mais um dia que eu sou cego. Mais um dia na minha aldeia, mais um dia apalpando as coisas, mais um dia tendo gente me direcionando, mais um dia tendo gente me menosprezando, mais um dia, sabe lá, cego, sabe lá, ceguinho, mais um dia sofrendo bullying, quem sabe. Essa é a verdade. Mais um dia que eu me deparo com a minha situação e me contento com ela. Eu me contento com ela. Por quê? Porque às vezes nós desistimos de pensar na gente mesmo. Aí sabe o que Deus faz? Deus coloca no coração de algumas pessoas, Deus coloca no coração de alguém para pensar na gente. É por isso que o texto fala que eles rogavam a Jesus para lhe tocar. Não foi o cego que pediu para ser tocado, foram alguns amigos de perto. Porque quando a gente se esquece da gente, Deus coloca no coração de alguns para rogar por nós, para crer por nós, para nos ajudar. Para nos ajudar. Deus tem surpresas mesmo em dias sem novidades. Muitos dias que eu acordava assim, pela manhã, mais um dia, não tem novidade, Deus vai e me surpreende. Deus me surpreendia. Deus tem surpresas em um dia sem novidade. Pode ter certeza que você está experimentando dias assim. Pode prestar atenção. A minha situação é essa, eu me contento. De repente você recebe um telefonema, e esse telefonema muda o curso da sua vida. Um telefonema, e sabe o que é isso? É Deus te tomando pela mão. É o Senhor te tomando pela mão. Tem gente que não está cego fisicamente, mas está cego para a vida, está cego para os sonhos, já não tem mais esperança. A aldeia é a mesma, o cotidiano de vida é o mesmo. É isso aqui mesmo. Vai lá trabalhar, eu vou fazer o que tem que fazer, e vamos tocando o barco, cantando aquela música aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, a vida não me leva, eu que levo a vida. O desesperançoso deixa que a vida o leve. De qualquer maneira, o que acontecer, aconteceu. E ele, não. Sou eu que levo a vida. É com a palavra de Deus que eu levo a vida. É com as promessas de Deus que eu levo a vida. É com a afirmação de Deus que eu levo a vida. Com uma confissão positiva eu levo a vida. Mas eu sei que às vezes a fé é fragilizada. Por que a fé é fragilizada? Porque parece que as coisas não mudam. Eu estou enfrentando aquilo sempre. De repente, alguns vêm em sua direção com alguém que tem a solução. Alguns intercedem por você e você nem sabendo está. Algumas pessoas começam a se reunir para debater o assunto acerca da sua família, acerca de você, e você nem sabendo está. E de repente o telefone toca e fala assim: é você mesmo. Não é você mesmo. Isso aqui vai acontecer. E aí você começa a ter o quê? Uma amplitude, uma clareza na visão que antes estava obscurecida, não é verdade? Esse cego jamais imaginaria que aquele dia escuro seria o dia onde tudo iria clarear. Ele nunca imaginaria. É mais um dia escuro, mais um dia tateando, mais um dia indo passinho, respiração curta, com medo de cair, com medo de alguma coisa. Mas ele nunca imaginaria que aquele dia escuro iria se tornar em um dia claro. É assim que Deus faz quando nos toma pela mão.
Quando a gente fala na palavra que do nada ele levanta um monte, a gente precisa acreditar nisso. Quando a gente fala na palavra que o Senhor, Ele cuida dos seus, Ele ampara os desamparados, torre forte ao Senhor, socorro bem presente no dia da aflição, no dia da angústia, a gente precisa acreditar nisso. São nos dias mais escuros da nossa vida que o Senhor entra com uma novidade, e juntamente com essa novidade começa a clarear tudo, e você começa a levantar novamente a esperança, porque Cristo em nós, esperança da glória. Esperança da glória. Esse era o dia que Jesus iria tocá-lo, para que nunca mais ele caminhasse no escuro, apalpando a desesperança. Quero falar sobre isso. E com isso eu quero compartilhar 5 lições. Primeira lição: existem milagres. Primeira lição: existem milagres que acontecerão por causa de alguns e fora dos lugares que você mais frequenta. Essa é a primeira lição. Existem milagres que acontecerão por causa de alguns e fora dos lugares que você mais frequenta. Observe que Jesus tomou esse homem pela mão e o tirou do lugar onde ele mais frequentava. Foi isso que Jesus fez. Aconteceu fora dos olhares daqueles que mais estavam expostos à condição daquele cego. O Senhor Deus, o Senhor Jesus, Ele tira ele do povoado, Ele tira ele da ambiência, Ele tira ele da geografia, para mudar a vida dele. É isso que Ele faz. Os maiores milagres da nossa vida, eles acontecerão no secreto, com poucas pessoas, não com muitas. Os maiores milagres da sua vida, eles não acontecerão no povoado da igreja, mas no secreto do seu quarto. Entra no teu quarto, fecha a porta, busque a mim, porque aquele que te ouve em secreto te abençoará. É o que a palavra diz, é o que a palavra diz. Olha só Marcos 8, 23, a parte A. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Meus amados, não somente fora de lugares mais frequentados, mas também fora dos olhos da maioria. Fora dos olhos da maioria. Às vezes nós queremos a atenção da maioria, mas o milagre está diante dos olhos da minoria. Nós queremos a atenção da maioria, mas os milagres estão diante dos olhos da minoria. Alguns se compadecerão de você, e não muitos. A palavra do Senhor fala que alguns intercederam por ele, não fala que o povoado intercedeu. Então pare de chamar a atenção da maioria e comece a se concentrar na minoria que está na sua vida. Pare de ficar querendo ser famoso. Quem quer ser famoso por si mesmo se lasca todo. É aparecido. Mas aquele a quem Deus apresenta é ungido, meu amado. Amém, glória a Deus. Serão milagres que poucos verão e participarão. Tem coisas que Deus vai fazer na sua vida que não é para todo mundo não, são para poucos. Poucos verão, poucos participarão. É o privilégio de ver alguém abençoado, sabe? Eu quero dizer assim, esse privilégio de ver alguém sendo abençoado é tão especial quanto a ser abençoado. Quanto a ser abençoado. Eu me alegro quando eu vejo gente sendo abençoada. Eu me alegro, eu não resmungo, eu não murmuro, eu não questiono. Rapaz, que coisa gostosa, coisa linda, você está sendo abençoado. Rapaz, mas que bênção. Eu me alegro contigo, eu celebro contigo, cara. Eu te amo, que lindo. Posso dizer uma coisa? Está me abençoando ver você abençoado. Mas isso é para gente crescida, isso é para gente amadurecida. Eu estou sendo abençoado em perceber que você está abençoado, que a sua família está abençoada, que você está provido. Eu estou tão feliz. Estou tão feliz. Porque existem milagres que acontecerão por causa de alguns. É o poder dessa minoria. Então pare de chamar a atenção da maioria e se concentre na minoria. Amém, queridos? Porque tem gente que não se alegra com o seu milagre. E essas pessoas que não se alegram com o seu milagre também não deveriam ser partícipes dos ambientes que Deus te depositar. Quem não se alegra com o seu milagre não tem que frequentar a sua casa. Quem não se alegra com o seu milagre
não tem que frequentar os ambientes que você frequenta. Quem não se alegra com o seu milagre, não tem que frequentar a sua casa. Quem não se alegra contigo e o que Deus está fazendo na tua vida, não tem que ser partícipe dos ambientes, dos lugares que você frequenta. Muito pelo contrário. Você tem que ser mais seletivo. A bênção não se encontra diante de uma maioria, mas diante de uma minoria. Começa a colocar atenção na minoria que Deus tem dado para você, na sua vida. Não é a maioria, é a minoria. É a minoria. Lição número 2. Lição número 2. Lição número 2. O texto nos ensina que o milagre nem sempre é instantâneo, mas não deixará de ser completo. Nem sempre o milagre é instantâneo. Ou seja, Deus vai começar a operar na sua vida e vai ser de uma vez. Não, às vezes Deus está contigo no processo. Ele está contigo durante o milagre. Ele não simplesmente vai efetuar. Para algumas pessoas, quem sabe é instantâneo. Por exemplo, o cego Bartimeu foi instantâneo. O que você quer que eu te faça? Eu quero ver, então veja, foi instantâneo. Mas com esse aqui, ele toma pelo braço, ele leva para fora, ele vai cuspir nos olhos. Ou seja, é um processo. Agora, não é porque Deus tem te colocado em um processo que o milagre não esteja acontecendo. Está acontecendo. Esse homem foi tocado por Jesus e mesmo assim não via nitidamente. Observe como não foi instantâneo. Mas também não significava que ele não tinha começado a enxergar alguma coisa. Porque ele disse assim: por que eu vejo homens como árvores? Observe que antes ele nem via homens. E por que não começar a valorizar os pequenos progressos que Deus tem nos dado? Por que não? Antes eu estava cego completamente. Agora eu já estou vendo homens como árvores. Eu já estou vendo alguma coisa. Ainda não é o que eu espero, não é o que eu sonhei, mas já é alguma coisa. Eu estou percebendo que o Senhor Jesus está me abençoando. Eu vou pregar com seu amém, sem seu amém. No final eu vou tirar uma oferta só para mim. E eu mesmo vou dar oferta para mim. É assim. Às vezes não experimentamos o milagre. Estamos vivendo o milagre. Entendeu? Estamos vivendo o milagre. Vivendo o milagre. A gente precisa aprender a valorizar os progressos de Deus. Pode não estar nítido, mas já está embaçado. Tá bom, é melhor do que escuro. Pode não estar ainda no destino final, mas já está na estrada. Está se movendo. Pode não ser o carro que eu queira, mas eu já tenho uma condução, tá bom. Pode não ser o emprego que eu sonho, mas já é uma provisão. Glória a Deus. Assim é. Os ambientes, eles poderão atrofiar a nossa fé e gerar em nós padrões mentais limitantes. É por isso que o Senhor tirou ele do povoado. Porque se tivesse feito lá dentro, talvez os padrões mentais fossem completamente mais limitantes para a próxima etapa de milagre. Tem coisa na vida que o Senhor tem que te tirar de onde você está, porque senão você não conseguirá perceber o que Ele está fazendo. Você está tão atrofiado ali, a sua mente está tão escura, sabe? É tanta dúvida, é tanta situação, que se fizer um milagre ali, capaz que você nem reconhece o milagre. Se ele começar a se movimentar ali, capaz que... Porque são muitos anos dentro de uma situação de desesperança. Então ele te tira. Lição número 3, eu aprendo nesse texto. Lição número 3 é que Jesus é o Deus que nos toca novamente. Jesus é o Deus que nos toca novamente. Olha só o que o texto diz: mais uma vez. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Da primeira vez não, mas o Senhor Deus, o Senhor Jesus é o Deus que não desiste. Ele toca novamente. Em alguns momentos da minha vida eu disse: Senhor, me toca só mais uma vez. Mais uma vez, Senhor. Eu sei que o Senhor já me tocou antes, eu sei que o Senhor já me abençoou antes, eu sei que o Senhor já fez tanta coisa, mas no decorrer da vida aí eu perdi a esperança de novo. Mas sabe de uma coisa? Me toque mais uma vez. E sabe o que Jesus fez? Ele me tocou. Ele colocou um fogo dentro de mim. Ele avivou minha alma. Levantou os meus sonhos.
e começou a me dar manifestações da graça dele, da misericórdia dele. Só mais uma vez, na verdade. Aponta esse dedo indicador na pessoa aí que está do seu lado. Fala assim: só mais uma vez. Só mais uma vez. Ele é o Deus que nos acompanha na experiência do milagre. Ele é o Deus que tem paciência com a nossa incredulidade. Ele é o Deus que traz certezas em meio a tantas dúvidas. Se tiver que ir mais uma vez contigo, Ele irá. Ele irá. Às vezes, o que nós precisamos é do agir de Deus. Só mais uma vez. Só mais uma vez. E foi isso que Ele fez com o cego. Me diga algo. Eu já te toquei, mas como você está vendo? Eu estou vendo homens como árvores. Não. Eu vou terminar isso aqui. Eu vou te dar o resultado completo que você tanto espera. Agora, se você não for grato no primeiro toque, quem nos garantirá que você será grato no segundo? Quem? Tem gente que não consegue ser grato com ninguém e por nada. Por quê? Porque já se acostumou a ser ingrato. Está errado. Lição número 4, que eu aprendo. E eu preciso ir terminando, né, gente? 9h31. Lição número 4. Lição número 4 desse texto. Texto lindo. Eu queria pregar essa mensagem no domingo. Só que eu não me aguento. Sabe onde é que essa mensagem nasceu? Hoje no avião. Eu viajando de lá para cá. Falei, não estou fazendo nada, vou preparar uma mensagem. Aí abri a Bíblia e comecei a ler. Senhor, me inspira aqui. Eu montei essa mensagem. Eu falei, nossa, mas essa mensagem é um mensajão para domingo. Vou pregar no domingo. Eu falei, não vou pregar quarta. Domingo Deus vai dar outra. Quem disse que... Quinta, perdão, gente. Quinta. Domingo Deus vai dar outra, né? É o que importa. É entregar tudo que Deus te dá e ponto. Você não pode ficar guardando, né, o melhor. Não, melhor sempre. Não é não? Olha só, depois que Deus realizar o milagre em sua vida, o lugar certo para celebrar é sua casa. Essa é a lição 4. Depois que Deus realizar o milagre na sua vida, o lugar certo para celebrar é sua casa. Olha o que o texto diz em Marcos 8:26. Olha só. Jesus mandou para casa, dizendo: não entre no povoado. Ele não falou assim, ó, vai lá celebrar com a multidão. Chama a maioria para celebrar. Chama a galera para celebrar. Convoca um churrasco para você contar as bênçãos. Não. Porque aqueles que não creram contigo não têm que ser partícipes do dia do milagre. Não tem. Aprenda a celebrar as suas vitórias com quem te ama. Aprenda a celebrar as suas vitórias dentro da sua casa, com gente íntima, com gente de confiança. Foi isso que Jesus disse para ele: está feito o milagre, está feito, está feliz, estou feliz. Porque quando a gente está feliz, a gente faz coisas que às vezes, principalmente gente sanguínea, fala que não deve, chama de... Tem gente lá que nem conhece, vai celebrar que eu estou feliz. Não é verdade? Não, cara, não. Vai para casa. Não volta para o mesmo ambiente atrofiante, que não acreditava nos milagres. Não, vá para sua casa e celebre com aqueles que sempre esperaram junto contigo o milagre acontecer. Celebra com eles. Celebra com eles. Não é verdade? Mas a gente está tão acostumado com quem a gente vive que a gente não tem graça. Não é? Não tem graça. Como assim? Na medida que a vida vai avançando e a gente vai amadurecendo, a gente percebe o poder da minoria. E a gente percebe a riqueza do lar, da casa, dos seus. Porque no final do dia, se alguma coisa acontecer, só sobra a sua família. Só sobra a sua família. Essa é a verdade. Pode ser que você tenha amigos que te jurou amor. Mas se alguma bronca acontecer, cara, que frustre profundamente, onde existem relacionamentos sem maturidade, sabe quem vai sobrar? Sua família. Sua família. O texto é claro dizendo: não entre no povoado, não volte para a maioria. As nossas tendências é sair contando para todo mundo, mas na verdade a celebração deve ser em ambientes protegidos. Protegidos. Celebre com quem celebra contigo com sinceridade. Porque tem gente que só vem para a festa, mas não tem sinceridade. Não tem sinceridade. Não tem. Aprenda a celebrar com os seus e não com os dos outros.
Celebre com os seus. Pare de ficar querendo celebrar com os dos outros. Contar para quem nunca participou de seus progressos é dar atenção para quem nunca te deu a mínima. Não alimente os invejosos. Vá para casa. Vira o pessoal da sua família, vai para casa. Não, pode falar com vontade, vai para casa. Vai para casa. Pastor, então a gente não pode mais celebrar? Lógico que pode celebrar, mas contar algumas coisas que o Senhor tem feito na sua vida, só em casa. Só em casa. E última lição, lição 5. Espero que essa mensagem esteja te abençoando. Lição 5, que me abençoou muito. Me abençoou muito. Eu escrevendo ela e preparando ela no avião, eu falei assim, meu Deus do céu, cara. Como eu sou o primeiro a aprender com essas coisas. Lição 5. Jesus nos toma pela mão quando nós não saímos com as nossas pernas. Jesus nos toma pela mão quando não saímos com as nossas pernas. Olha só Marcos 8:23a. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Ele tomou pela mão porque ele não saía com as pernas. Às vezes ele te toma pela mão porque você não sai com as pernas. Ele te arranca de um ministério, de uma igreja, de uma amizade, de um negócio, de uma empresa. Ele te arranca de ambientes pela mão porque você não tem coragem de sair pelas pernas. Porque nós nos vendemos. Os nossos interesses muitas vezes faz com que a nossa essência seja negociada. Nascemos originais e vamos nos pirateando no decorrer da vida. O Senhor precisa às vezes nos arrancar com a sua própria mão, porque a gente não quer sair com a nossa própria perna. Essa é a verdade. Quando nos falta forças, Ele nos toma pela mão. Quando não temos coragem, Ele nos toma pela mão. Quando estamos acomodados, Ele nos toma pela mão. Quando duvidamos, Ele nos toma pela mão. Quando estamos fragilizados, enfraquecidos, Ele nos toma pela mão. Arrancados por Deus. Arrancados por Deus. Arrancados por Deus. Se coloque em pé em nome de Jesus. Arrancados. Como eu disse anteriormente na introdução dessa mensagem, eu já fui arrancado por Deus de muitas situações, porque as minhas pernas se negavam a me direcionar para fora. Quem sabe exista alguém aqui hoje que experimentou ser arrancado por Deus, ou está experimentando isso agora. Verdadeiramente, pastor Léo, o Senhor me arrancou. Ele me tomou pela mão e me tirou da aldeia. Ele me tomou pela mão e me tirou do povoado. E sabe de uma coisa? Quem sabe também existe alguém aqui hoje que esteja resistindo a isso. Resistindo. Por não entender, por se sentir, quem sabe, desconfortável em ir para um lugar que vai gerar desconforto. Mas a palavra aos nossos corações hoje é que o Senhor está caminhando no nosso lar e se preparando para nos arrancar de situações que nós mesmos não temos força. Então eu queria orar contigo. Se no decorrer dessa mensagem alguma parte dela falou contigo e você entendeu que no meio de um dia escuro Ele pode clarear, em um dia sem novidades Ele pode te surpreender, que existem algumas pessoas interessadas em você, que não é todo mundo que te esqueceu, e que você deveria se concentrar nessa minoria e não buscar a atenção da maioria. Quem sabe em algum momento dessa mensagem do Evangelho
Porque esse é o Evangelho. O Evangelho que nos impacta, que nos surpreende. O Evangelho que com a sua luz invade as nossas trevas, nos transporta do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Esse é o Evangelho. O Evangelho que pela sua graça e pela sua misericórdia nos toma pela mão e nos arranca de algumas aldeias. E quem sabe essas aldeias são psíquicas, emocionais, traumas de infância, traumas porque sofreu algum tipo de abandono crônico. Aldeias. Qual é o nome da sua aldeia? Qual que é o nome do seu povoado? Que o Senhor Jesus está te tomando pela mão, te arrancando dela. Qual é o nome da aldeia? Qual é o milagre que você precisa que o Senhor faça? Eu quero te convidar para vir aqui à frente, se é contigo que eu estou falando. Se em algum momento essa mensagem tocou no seu coração e você deseja que eu ore contigo.